Um magnata abandona tudo pela ambição. E 10 anos depois descobre que tem um filho. Agora ele precisa provar que merece uma segunda chance. Antes que seja tarde demais. O aeroporto internacional O'Hare, em Chicago, fervilhava de energia, naquela manhã fria de sexta-feira. Lucas Miller, magnata imobiliário de 43 anos, ajeitava o terno azul marinho impecavelmente sob medida, enquanto avançava apressado em direção ao portão de embarque. Na mão, a pasta de couro pesava. No bolso, o celular vibrava sem parar. Ele conferiu o Rolex no pulso e suspirou. Mais uma viagem de negócios, mais um contrato a fechar. Mas por trás da fachada de sucesso, carregava um vazio sufocante que nunca conseguia afastar. Em meio à multidão apressada, algo paralisou seus passos. Uma mulher de cabelos castanho-avermelhados caminhava, segurando pela mão um garoto. O coração de Lucas disparou. A pasta pareceu pesar toneladas. Aquela mulher era Emily, sua ex-esposa. O choque já seria suficiente para detê-lo, mas não foi apenas isso. O menino ao lado dela, de cabelos loiros claros e olhos azuis penetrantes, era como um espelho de Lucas em sua infância. Um arrepio lhe percorreu a espinha. As lembranças que havia enterrado há anos explodiram em sua mente. A noite em que abandonou Emily, o lar que construíram, o amor que deixara para trás, tudo voltou com força brutal. Pode ser? Murmurou, sentindo o coração martelar contra o peito. A semelhança era inegável. Aquele menino podia ser seu filho. A verdade caiu sobre ele como um trem desgovernado. E Lucas soube, com uma clareza cortante, que sua vida jamais seria a mesma. 10 anos antes, Lucas Miller era outro homem. O mercado imobiliário parecia engolir seus sonhos, e cada fracasso alimentava uma sombra de inadequação. No pequeno apartamento que dividia com Emily, enfermeira dedicada e de coração generoso, a risada dela transformava paredes simples em um lar cheio de vida. Mas Lucas não enxergava isso. As derrotas profissionais corroíam sua confiança. A inveja o consumia sempre que se comparava a colegas mais bem-sucedidos. Ele queria mais. Mais dinheiro, mais prestígio, mais poder. Foi em um evento de networking que conheceu Sophia Grant, uma mulher ambiciosa, imponente, que falava de riqueza e influência, como se fossem frutos ao alcance de qualquer um ousado, o suficiente para colhê-los. Você tem potencial, Lucas, disse ela com voz doce e sedutora. Com as conexões certas, pode ser imparável. A proposta veio rápido, uma parceria em um novo e promissor empreendimento. Lucas se embriagou com aquela visão de futuro brilhante. A segurança glamourosa de Sofia fazia sua vida modesta parecer insignificante. A decisão foi tomada em uma noite fria de outono. Enquanto Emily dormia, ele arrumou a mala. Deixou apenas um bilhete sobre a bancada da cozinha. Emily, não consigo viver assim. Preciso de mais do que temos. Por favor, não me procure. Com lágrimas ardendo nos olhos, saiu do apartamento, ignorando a dor que dilacerava o peito. O que não sabia é que dias depois, Emily descobriria a gravidez. Tremendo, segurou o teste positivo entre os dedos, sozinha, destroçada, mas determinada a seguir em frente. De volta ao presente, o tempo pareceu parar. Lucas observava Emily e o garoto atravessando o saguão lotado. O riso do menino ecoou como uma punhalada em seu coração. O rosto iluminado dele trazia de volta tudo o que Lucas havia perdido. E tudo aquilo que talvez ainda pudesse mudar. É, meu filho, pensou Lucas, sentindo a revelação despencar sobre ele como uma onda gigante. O impulso de correr até eles queimava em seu peito, mas suas pernas pareciam presas ao chão. O que poderia dizer? Como explicar anos de ausência, escolhas egoístas, a traição que destruiu tudo? Com esforço, reuniu coragem e avançou pela multidão. Emily! Chamou, a voz trêmula. Ela não ouviu.
O som ensurdecedor do aeroporto engoliu seu grito. Lucas forçava caminho entre os passageiros, sua pasta batendo contra ombros apressados, mas ninguém parecia notá-lo. Emily! Insistiu, a voz quebrada. De novo, nada. Era como se a própria multidão conspirasse para mantê-lo afastado. Quando finalmente chegou ao ponto onde os vira, eles haviam sumido. Um mar de viajantes os engolira. Horas depois, já dentro de um táxi que cruzava as ruas movimentadas de Chicago, Lucas mal percebia o trânsito. Sua mente girava em espirais de memórias, dúvidas e uma única certeza sufocante. Aquele menino era seu filho. Pegou o telefone e discou um número antigo. Ethan Ross. Atendeu uma voz firme. Um investigador particular experiente. Alguém em quem Lucas confiara no passado. Ethan, é o Lucas. Preciso da sua ajuda. É urgente. Com calma. Profissional, Ethan ouviu cada detalhe. O nome completo de Emily, o bairro onde moraram, o antigo trabalho dela como enfermeira. Não era muito, mas era tudo que Lucas tinha. Isso pode levar tempo, alertou Ethan. As pessoas mudam muito em 10 anos. Faça o que for preciso, respondeu Lucas, a voz carregada de determinação. O dinheiro não importa. Ao encerrar a ligação, recostou-se no banco do táxi. Pela primeira vez em anos, sentiu o peso esmagador das próprias escolhas. Ambição, egoísmo, ganância. Tudo o havia cegado para o que realmente importava. 3 dias depois, o telefone tocou. Ela ainda está em Chicago, disse Ethan. Trabalha em uma clínica e mora em uma casa simples na Willow Lane, Lucas. Conteve a respiração. E o menino? O nome dele é Ryan. Tem 10 anos e estuda em uma escola da região. Pelo que descobri, Emily o criou sozinha. Lucas fechou os olhos. A culpa o invadiu com força avassaladora. Do outro lado da linha, Ethan hesitou. Há mais uma coisa. Emily está em um relacionamento. O nome dele é Michael. Professor. Estão juntos há 2 anos. A palavra cravou fundo. Michael. A imagem de outro homem assumindo o lugar que ele abandonara, oferecendo a Emily e a Ryan a estabilidade que jamais conseguira dar, perfurou seu coração. Naquela noite, do quarto de hotel, Lucas observava as luzes da cidade pela janela. A beleza de Chicago não conseguia esconder o vazio dentro dele. A dor do ciúme ardia, mas junto vinha a consciência amarga. Não podia culpá-la. Emily merecia felicidade. Ryan merecia segurança. Na manhã seguinte, Lucas estacionou do outro lado da rua. O olhar fixo na casa simples da Willow Lane. O gramado aparado com cuidado, a bicicleta apoiada no corrimão da varanda, vasos de flores colorindo os degraus. Uma cena de paz, de vida tranquila. Ele segurava com força o volante, o coração em disparada. Tinha o direito de invadir aquela paz? Respirou fundo, os dedos tremendo. E mais uma vez, reuniu coragem. Lucas desceu do carro e atravessou a rua. O coração disparava em seu peito enquanto subia os degraus da varanda e estendia a mão até a campainha. Um som ecoou da casa. Segundos depois, a porta se abriu. E lá estava ela, Emily, tão linda quanto em sua lembrança. O cabelo castanho avermelhado, preso para trás, um cardigã simples sobre os ombros. Mas o brilho doce em seus olhos havia desaparecido. Assim que o reconheceu, o rosto dela se fechou em dureza. Lucas! A voz dela era afiada, incrédula. O que você está fazendo? Aqui, ele engoliu em seco, apoiando-se no batente como se aquilo pudesse impedi-lo de desmoronar. Eu precisava ver você, gaguejou. Emily deu um passo à frente, fechando a porta atrás de si. Explique, disse, a voz carregada de raiva. Explique, Lucas, como você me abandonou sem uma palavra. Como me deixou sozinha para criar o nosso filho. As mãos de Lucas se fecharam em punhos, tentando conter o peso esmagador das acusações.
Cada palavra dela era uma lâmina que rasgava a fina armadura de justificativas que ele usara por anos. Eu não sabia sobre o Ryan, murmurou, quase implorando. Se eu tivesse sabido, não ouse fingir que isso teria feito diferença. A voz de Emily tremia de fúria. Você escolheu nos deixar, Lucas. Você escolheu a ambição no lugar da família. Antes que ele pudesse responder, a porta se abriu de novo. Ryan apareceu na varanda segurando uma mochila. Olhou para Lucas com curiosidade. Era como olhar para si mesmo no espelho da infância. Mãe, está tudo bem? Perguntou o garoto, os olhos azuis indo de Emily a Lucas. Emily se adiantou, bloqueando a visão dele. Sim, querido. Volte para dentro. Eu já vou. O menino hesitou. Lançou mais um olhar a Lucas. Um olhar que queimou por dentro. Mas obedeceu e voltou para a casa. Emily virou-se novamente para Lucas. Os olhos brilhavam de lágrimas que ela se recusava a deixar cair. Fique longe de nós. Ryan tem uma vida boa, e eu não vou deixar você destruí-la. Emily, por favor. A voz dele quebrou. Eu só quero uma chance de conhecê-lo. Ela cerrou os lábios, segurando as lágrimas. Você não merece essa chance. Sem mais uma palavra, entrou e fechou a porta com firmeza. Lucas ficou parado na varanda, esmagado pelo peso das consequências. Tudo o que havia feito o trouxera até aquele momento. E agora, a distância entre ele e sua família parecia intransponível. Mais tarde, já no quarto do hotel, encarava o horizonte da cidade. As palavras de Emily ecoavam em sua mente, cada sílaba uma ferida aberta. Ela havia reconstruído a vida, e Ryan, com Michael ao lado, vivia em um mundo do qual ele não fazia parte. O celular vibrou. Na tela, um nome conhecido. Sofia. Suspirou antes de atender. Lucas. A voz dela era gelada. Estive tentando falar com você. O que está acontecendo? Ele esfregou a testa, exausto. É complicado. Melhor não ter nada a ver com aquela mulher. Interrompeu cortante. Eu contratei um investigador particular. Sei de tudo. Sobre ela, sobre o menino. O coração dele afundou. Subestimara a frieza de Sofia. Fique fora disso, Sofia, disse, tentando soar firme. Ela riu, um som agudo e cruel. Fora disso? Você colocou em risco tudo o que construímos. Tem ideia do que isso pode fazer com a nossa reputação? Com o nosso negócio? Lucas olhou para as luzes da cidade pela janela. A voz de Sofia se tornava apenas um ruído distante. Pela primeira vez na vida, ele percebeu que talvez todo o império que ergueu não significasse nada diante do que havia perdido. Lucas não tinha mais medo de perder tudo. O que o aterrorizava agora era a possibilidade de perder Ryan para sempre. Eu não me importo com os negócios, disse ele em voz baixa, surpreendendo até a si mesmo com a sinceridade de suas palavras. Doyle, outro lado da linha, Sofia deixou escapar um veneno gélido. Ótimo! Então talvez você se importe quando eu expuser tudo. Aqueles negócios obscuros que você manteve escondidos, vou garantir que o mundo inteiro saiba. Você vai perder tudo. Lucas parou, imóvel, o peso da ameaça pairando no ar. Durante anos, fizera concessões, algumas legais, outras nem tanto, em nome da ambição e do poder. Se Sofia cumprisse a promessa, seu império ruiria, e seu nome se transformaria em cinzas. Faça o que tiver que fazer, Sofia, respondeu com uma firmeza que não sentia havia anos. E desligou. Na manhã seguinte, as manchetes explodiram. Magnata. Imobiliário. Lucas Miller confessa fraude. Lucas havia revelado tudo. Cada acordo antiético, cada propina, cada atalho que tomara para chegar ao topo. Emily leu a notícia em choque. Era possível que ele tivesse sacrificado sua carreira para, enfim, fazer a coisa certa? Não sabia o que isso significaria para o futuro deles, mas uma coisa estava clara. Lucas estava, finalmente, tentando mudar.
A revelação se espalhou como fogo. Jornalistas acamparam diante da casa de Emily, câmeras piscando, perguntas afiadas sendo lançadas sem parar. Dentro de casa, ela fazia o possível para proteger Ryan do caos. Mamãe, por que eles estão aqui? Perguntou o menino, a voz frágil, trêmula. Emily se ajoelhou diante dele, pousando a mão em seu ombro. Não é nada com o que você precise se preocupar, meu amor. Vai passar, mas no fundo sua própria ansiedade era impossível de esconder. Do outro lado da cidade, Lucas se encontrava em um quarto quase vazio, encarando uma pilha de papéis diante de si. Suas contas estavam congeladas, sua reputação arruinada, mas pela primeira vez em muitos anos sentia paz. A verdade havia sido libertada. Agora, poderia se dedicar ao que realmente importava. Conquistar um lugar na vida de Ryan, uma semana. Depois, Emily sentou o filho para uma conversa difícil. Ryan, lembra-se do homem que veio à nossa casa? O menino assentiu com cautela. Aquele homem? Lucas. Ele é seu pai. A voz dela falhou. Os olhos do garoto se arregalaram, um lampejo de raiva brilhando neles. Ele é meu pai? O mesmo que nos hoje deixou? Emily respirou fundo. Sim, e ele quer te conhecer. Ryan enrijeceu, os olhos marejados. Ele machucou você, mãe. Não quero que me machuque também. Dias depois, pedalando perto do parque, Ryan desviou de um carro que surgiu de repente. Antes que caísse no asfalto, braços fortes o puxaram para fora do perigo. Você está bem? Perguntou Lucas, a voz trêmula de pavor. O garoto o olhou, hesitante, mas com menos fúria nos olhos. Pela primeira vez, havia algo além da raiva. Uma brecha, uma rachadura no muro erguido entre eles. Um início de conexão. Meses se passaram. A tensão foi cedendo, lentamente. Agora, sem riqueza nem status, Lucas se dedicava como voluntário em uma organização sem fins lucrativos, que oferecia moradia para famílias em dificuldade. Era um trabalho simples, humilde, mas carregado de propósito. Pela primeira vez, Lucas sentia que estava usando suas habilidades para algo maior do que ele mesmo, para algo bom. Enquanto os dias passavam, Emily começou a notar mudanças sutis em Ryan. Ainda havia mágoa em seu olhar, mas pouco a pouco, a curiosidade em relação a Lucas crescia. Certa noite, enquanto terminavam o jantar, Ryan baixou os olhos para o prato e murmurou com hesitação. Mãe, posso falar com ele? Com o meu pai? O coração de Emily disparou. Por um instante, perdeu o ar, mas conseguiu sorrir e assentir. Claro, se é isso que você quer. O primeiro encontro aconteceu em um parque perto da casa deles. O clima era carregado de nervosismo. Lucas esperava sentado em um banco, mexendo, inquieto nas mãos, até que viu Ryan se aproximar mantendo distância. Oi, disse o garoto a voz contida. Oi, Ryan, respondeu Lucas, suavemente. Obrigado por ter vindo. Nos primeiros minutos falaram apenas sobre coisas simples. Escola, futebol, desenhos animados favoritos. Lucas não pressionou. Deixou o filho conduzir a conversa, permitindo que o silêncio fosse preenchido aos poucos. E devagar, Ryan relaxou. Quando se despediram, Lucas carregava no peito uma centelha de esperança. De longe, Emily observava. Ao ver o leve sorriso que surgia no rosto do filho ao voltar, sentiu que, por menor que fosse, aquele era um começo. Com o tempo, os encontros se tornaram mais frequentes. Jogavam bola no parque, faziam tarefas juntos, trocavam histórias sobre livros que os dois gostavam. Lucas nunca perdia a oportunidade de dizer ao filho o quanto se orgulhava dele. Enquanto isso, Emily encontrou felicidade ao lado de Michael. Em um ensolarado dia de primavera, eles se casaram em uma cerimônia simples, com Ryan carregando as alianças com orgulho. Lucas estava presente, à distância, aplaudindo o filho com lágrimas nos olhos.
o coração dividido entre dor e gratidão. Naquela noite, em seu pequeno apartamento, Lucas ergueu o olhar para as estrelas. Pensou em tudo o que havia perdido: riqueza, status, poder, mas também no que havia conquistado, algo infinitamente mais precioso: uma segunda chance com Ryan, e a determinação de viver com integridade. Enquanto se lembrava da risada contida do filho e do olhar de perdão nos olhos de Emily, Lucas entendeu que havia encontrado aquilo que sempre buscara sem saber: paz. Para ele, aquele não era o fim. Era apenas o começo de um novo capítulo. Um capítulo em que poderia, enfim, ser o pai e o homem que sempre deveria ter sido.